Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula do Marreta Básica. Nessa videoaula iremos resolver as seguintes integrais listadas, onde as duas primeiras nós resolveremos utilizando das igualdades trigonométricas. Essas igualdades que são muito importantes na resolução de exercícios de cálculo 3 e EDO. Já a terceira, quarta e a quinta, utilizaremos os métodos de frações parciais para simplificar o problema, sendo que a primeira é um método de fração parcial direto, com raízes reais, a segunda com raízes múltiplas e com numerador com grau maior, e a terceira com o numerador com grau maior que o denominador, necessitando uma simplificação, e o denominador com raízes complexas, ou seja, será o caso quase mais abrangente que estudaremos. Bem, para resolvermos a nossa primeira questão, podemos observar que, se tentarmos um método de integração por partes, nós temos certas propriedades que nos deixam aplicá-lo, pois o seno ao cubo pode ser seno ao quadrado vezes seno, ou seno vezes seno ao quadrado. Mas neste momento, utilizaremos uma mera simplificação do seno, para depois obtermos essa substituição. Primeiro, vamos observar essa integral como seno ao quadrado vezes seno de x, sendo que o seno ao quadrado ele pode ser substituído pela fórmula fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Toda vez que falar relação trigonométrica fundamental, se refere a essa. Ou por seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, sendo as duas fórmulas extremamente importantes para questões de cálculo 3 e EDO. Nós utilizaremos a primeira, pois ao substituir 1 menos cosseno ao quadrado de x e observarmos que a derivada do cosseno é o seno, fica perfeita para um método de substituição. Já o segundo caso, substituindo cosseno de 2x no lugar do seno, a derivada dele não dará o seno, dará o seno de 2x. Então, não seria apropriado para um método de substituição. Logo, substituindo por 1 menos cosseno ao quadrado, obtemos que, separando, obtemos a integral do seno menos cosseno ao quadrado vezes seno de x, sendo que a integral da primeira é mais simples, nos restando somente resolver a integral da segunda. Para resolver essa integral, podemos observar que a derivada do cosseno, que é uma composição, vai dar exatamente o seno, a menos de um sinal. Então, isso nos favorece muito no método de substituição. Chamando u igual a cosseno de x, temos que a derivada de u será menos seno de x dx. Já du não pode ser substituído direto, pois seno de x dx está negativo. Já multiplicando tudo por menos 1, obtemos menos 1 du, que é igual a seno de x dx. Podemos substituir a integral completamente para ficar em função de u. Agora, para resolver essa integral, usamos o método clássico, que soma 1 no expoente e divide pelo expoente mais 1. Simplificando, obtemos esse resultado, onde, voltando para a variável x, onde nosso x é cosseno de x, obtemos o resultado da nossa integral. Agora, preservamos as duas e resolvemos. Seno ao cubo será a integral do seno de x, que é menos cosseno, menos o resultado que encontramos na nossa integração, obtendo assim a resolução. Já a nossa número 2, podemos observar que é extremamente semelhante ao nosso número 1, exceto
pois temos um seno à quinta. Para tanto, iremos utilizar das mesmas desigualdades, observando que seno à quinta pode ser escrito como seno ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes seno, onde seno ao quadrado e seno ao quadrado podem ser substituídos pela relação fundamental ou pela essa fórmula. Por que não utilizaremos da fórmula de baixo? Pois, ao substituir aqui por cosseno de 2x, não temos que seno de x derivado dá cosseno de 2x e nem que cosseno de 2x derivado dá seno de x. Então, não nos torna um ambiente muito propício para uma substituição futura. Agora, substituindo pela primeira, se substituirmos o seno, encontramos 1, passa o cosseno para o lado de cá, 1 menos o cosseno, ficando no primeiro 1 menos cosseno ao quadrado, no lugar da segunda, novamente, 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes cosseno ao quadrado de x. Observem que só sobrará o seno. Do desenvolver dessa integral, obtemos a multiplicação dos dois, agora a multiplicação do seno e cosseno ao quadrado por cada termo desse, obtendo este e este, ainda não simplificados, pois cosseno e cosseno podemos somar os expoentes, podemos passar o 2 multiplicando, e cosseno podemos somar os expoentes, ficando este resultado. Agora, para obtermos então o resultado da nossa integral inicial, basta resolver cada uma dessas integrais, observando que a primeira é exatamente a do exercício número 1. A segunda e a terceira são bem semelhantes. A única coisa que muda vai ser a potência. Ou seja, resolveremos cada uma delas pelo mesmo método. A primeira, chamamos o cosseno de u, e ao derivar o u, obtemos a derivada do cosseno de x menos seno de x. Nesse caso, mostra a extrema importância de termos substituído por essa fórmula. Ao substituir aqui e aqui, ficaria só o seno, que voltou o seno para essa fórmula. Então, neste caso agora, nós temos que du é exatamente seno de x dx, exceto do sinal. Multiplicando invertido, o menos 1, podemos substituir agora menos du por dx seno de x. Já se tivéssemos feito outra substituição qualquer, encontraríamos imensas dificuldades aqui na frente. Substituindo na integral original, igual no exercício anterior, obtendo esse resultado, que a integração será essa. Logo, voltando para cosseno de x, a nossa variável u, obtemos cosseno ao cubo de x sobre 3. Já a nossa próxima equação, também substituímos cosseno de x por u, resolvemos da mesma forma. E a nossa próxima, da mesma forma, modificando somente os expoentes. Então, fica podendo observar que, ao substituir o cosseno no lugar, o u no lugar do cosseno, fica u à quarta, que é cosseno à quarta, u à sexta, que é cosseno à sexta, ficando então o resultado u à sétima e u à quinta, que soma 1 ao expoente. Agora, preservamos e reescrevemos essa integral aqui em cima e substituímos agora cada parte do resultado nas respectivas integrações, observando que menos 2 fica multiplicando todo o resultado da nossa integral. Agora, simplificando, obtemos este resultado. Juntando as constantes c, obtemos uma nova constante k, e o resultado da nossa integral, da número 2, será este daqui. Já para resolver a nossa terceira questão,
utilizaremos o método de frações parciais. Este método não é um método de resolução de integral, e sim um método de simplificação das frações, pois, ao termos as frações complexas, podemos observá-la da seguinte forma. Aqui nós temos frações de primeiro grau, os polinômios, aonde iremos separar em 3 frações, aonde as raízes são distintas. Se tivesse mais raízes, separaríamos em mais polinômios. Como o grau do denominador é 1, o grau do numerador será 1 a menos, será 0, que daria uma constante a. Da mesma forma para ambos os outros termos. Agora, para descobrir o valor de cada valor a, b e c, iremos fazer o seguinte. Multiplicaremos pelo denominador da variável que queremos encontrar. Sendo assim, que só restará ela, pois o seu denominador simplifica com a multiplicação. E ambas as outras terá o termo x menos 1, x menos 1. O termo original sempre simplificará com todas as multiplicações que você estiver fazendo. Agora, ao substituir pela raiz desse polinômio, que será x igual a 1, substituindo, encontramos 0, 0 e a, ficando assim a igual a um número, encontrando o resultado de a. Para fazer do mesmo modo encontrar o resultado de b, multiplicamos novamente pelo denominador de b, obtendo a função simplificada já dessa forma. E ao substituir por x igual à raiz desse polinômio, iremos zerar o a e o b, o a e o c, obtendo o valor de b. Agora, pegamos o valor de a e b e reescrevemos aqui em cima, para guardar. E queremos descobrir agora o valor da variável c, que faremos da mesma forma. Multiplicamos pelo denominador dela, resultando essa fração. Substituímos pela raiz deste polinômio, zerando o valor de a e b, ficando somente c, e encontramos c igual a 1/8. Neste caso agora, substituímos a nossa fração da integral por essa fração separada, onde os valores de a, b e c nós já encontramos. Neste caso, a nossa fração ficará a integral de 1 sobre x menos 1, integral de 1 sobre x mais 1 e integral de 1 sobre x menos 3. Neste caso, para encontrar a integral original, basta resolver cada uma dessas integrais. Quem souber direto, só basta aplicar ln de x menos 1, ln de x mais 1, ln de x menos 3. Para quem não sabe, iremos resolvê-las. Reescrevemos cada uma aqui em cima e vamos resolver cada uma pelos passo a passo. Fazemos uma substituição de x menos 1, pois temos uma composição. Derivada de u vai ser derivada desse polinômio, que será 1 dx. Substituindo, obtemos integral de 1 sobre u du, que a integral será o ln de u mais c. Neste caso, passando para a variável x menos 1 agora, obtemos a resolução da nossa integral. Fazendo identicamente a primeira, obtemos o resultado das próximas. Observando que a u sempre será o nosso denominador. E a última nossa. Agora, pegando cada termo desse e substituindo no lugar das integrais, obtemos esses termos, onde as constantes c vão todas se agrupar nessa nova constante, pois são constantes. Assim, resolvemos o exercício 3. Já a nossa questão número 4, ela será um pouco mais complexa do que a anterior, pois o seu denominador encontramos o termo x² em evidência. Tendo assim x igual a 0
como raiz dupla ou de multiplicidade 2. Então, vamos começar a resolver. Primeiro, pegamos a fração. Observamos que o numerador tem grau menor do que o denominador. Sendo assim, basta trabalhar somente com o denominador. Colocando x² em evidência e observando que x² menos 4 tem raízes reais, podemos substituir em x menos a raiz 2, x menos a raiz menos 2 deste polinômio. Para encontrar a raiz, basta fazer a fórmula de Bhaskara. Agora, iremos reescrever essa fração nossa na forma de frações parciais, onde a fração pegará cada termo, x menos 2, x mais 2, e reescreverá na forma de frações parciais. E o nosso novo caso será um polinômio onde tem a raiz de multiplicidade 2. Pois se você substituir o x igual a zero aqui, você terá x vezes x. Será um polinômio de grau 1 com raiz 0 e outro polinômio de grau 1 com raiz 0 novamente. Neste caso, pegaremos o polinômio de grau 1, que tem a raiz 0, e dividirá por um polinômio de grau menor do que ele, que é 0. Pegaremos novamente o polinômio de grau 1, que é o x, elevaremos ao quadrado, que é a maior potência, e dividiremos pelo polinômio de grau menor do que x, que é 0, novamente. Se tivesse x ao cubo, você teria que fazer mais o x ao cubo dividindo uma nova variável. E assim sucessivamente. Quantas variáveis tiver o expoente. Agora, para descobrir essas variáveis, nós começaremos com as variáveis que têm raízes distintas. Depois passaremos para as variáveis que têm raízes múltiplas. Primeiro, faremos igual ao exercício anterior. X menos 2, multiplicando, cancela o termo de cá, ficando o A sozinho. Todos os outros termos têm x menos 2. Aplicando agora a raiz deste polinômio, nós iremos zerar esse, o c, o d, ficando somente a variável a. Neste caso, ao substituir x por 2, encontraremos a igual a algum número, que é o valor de a. Guardando a variável a aqui em cima, faremos o mesmo processo para encontrar o valor de b, que ainda tem raízes distintas. X mais 2, que é o denominador do b, ficará o x mais 2 de baixo, simplifica com o x mais 2 da multiplicação. Aqui não tem, então fica o x mais 2. X mais 2 do b simplifica, e os outros dois termos também continuam. Aplicando a raiz de x mais 2, que é o menos 2, nós temos que esses três termos irá zerar, ficando somente b igual ao resultado dessa fração. O resultado dessa fração, quando x é menos 2, sempre lembre. Agora, guardando o valor de b aqui em cima, iremos fazer o mesmo método para encontrar o valor de d. Observem que não iremos encontrar o valor de c. Por quê? Ao multiplicar por x ao quadrado, você terá que esse d simplificará, esse x dividindo x ao quadrado ficará um x em cima, x ao quadrado e x ao quadrado permanecerá nos dois termos, e aqui simplificará o x ao quadrado. Já, se multiplicarmos por x, ficaria um x aqui embaixo, ficaria um x dividindo, e aqui embaixo ainda restaria um x da divisão de x por x ao quadrado. Não podendo substituir por x igual a zero, pois daria uma indeterminação. Neste caso, então, substituindo x igual a zero, obtemos d igual a 1/4. Reescrevemos ele aqui em cima e agora sim iremos trabalhar para encontrar a variável c, pois já sabemos o valor de a, o valor de b e o valor de d. Já substituímos. Observem que se substituir por qualquer valor a variável x, só irá sobrar a constante c. Então, nós isolamos ela e encontramos o resultado de c.
Neste caso, para ficar fácil de fazer contas, escolheremos x igual a 1, mas poderia ser qualquer número real, exceto as raízes do denominador, 0, menos 2 e 2, pois assim daria uma indeterminação. Então, fazendo agora x igual a 1, obtemos este resultado, e isolando o c, obtemos c igual a 0. Ou seja, o nosso termo 1 sobre x não vai aparecer na soma para obter a nossa fração original. Então, obtemos que a nossa fração será igual a essa divisão dos termos. Agora, nós podemos passar a nossa integral para a integral de cada um dos termos, obtendo que a integral de ambos os dois primeiros termos será ln do denominador, como nós vimos anteriormente. Já a nossa última integral, vamos fazer ela, pois não fizemos ainda. Reescrevemos toda a integral em cima, e para resolver a integral de 1 sobre x ao quadrado, escrevemos x na forma algébrica, x elevado a menos 2, utilizando a técnica de integração de qualquer polinômio, mesmo tendo valores nos expoentes não sendo menos 1, você pega, soma mais 1 em cima e passa o resultado dividindo. Esse resultado, x menos 1, é igual a 1 sobre x, e passamos o menos 1 para o lado de cima. Agora, nós temos que esse resultado é o resultado da última integral. Então, obtemos aqui embaixo a substituição, encontrando o resultado final da nossa integração. Agora, para a nossa quinta e última integral, temos um caso bem particular, onde o nosso numerador tem grau maior do que o denominador e o nosso denominador não possui raízes reais. Ou seja, teremos que usar uma técnica um pouco mais refinada. Primeiramente, como o numerador tem grau maior do que o denominador, iremos simplificar o numerador, a parte de cima, dividindo a parte de cima pela de baixo. Para dividir, fazemos igual aos números reais. Temos que encontrar um valor que, multiplicado o de maior termo, dá o maior termo do numerador. Então, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Agora, operamos todos os termos e reescrevemos eles aqui embaixo. Fazendo isso, termo a termo, nós subtraímos o termo de cima pelo de baixo, obtendo x ao cubo menos x ao cubo, 0. 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado. 0 menos x. Como este termo ele é de grau maior ou igual ao que está dividindo, nós ainda continuamos a nossa divisão, encontrando um número que, multiplicando x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. No caso, 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. E multiplicando todos os outros termos. Subtraindo, obtemos este termo. Agora, para simplificarmos o nosso numerador, escreveremos ele na forma de x mais 2 vezes o denominador mais o resto. X mais 2 vezes o denominador mais o resto. Nesse caso, nós podemos ver que já deu resultado, simplificando esse x ao quadrado mais x mais 1 pelo denominador, ficando então a primeira parte sem o denominador e a segunda, aonde obtemos uma nova integral, agora com o numerador de grau menor do que o denominador. Para resolver essa integral, aonde a parte de baixo não tem nenhuma raiz real, nós faremos um completamente quadrado, todas as vezes. Toda vez que falarmos em completamente quadrado, nós estamos querendo observar esse polinômio da forma x mais a ao quadrado mais b. Ou seja, queremos escrever esse valor desta forma, onde o a e o b nós não sabemos ainda. Para resolver essa igualdade, encontrando o valor de a e b, nós temos que desenvolver essa potência.
que ficará, ela é igual a x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, que é um quadrado perfeito do primeiro, mais b. Agora igualamos esta com a nossa primeira, obtendo que x ao quadrado é igual a x ao quadrado, x é igual a 2ax, pois a potência do polinômio é a mesma. Sendo assim, igualando os dois, obtemos 2ax é igual a x. Encontramos que o valor de a, isolando ele, é meio. Ou seja, se fôssemos reescrever isso dessa forma, nós já sabemos que seria x mais meio ao quadrado, bastando encontrar agora o valor de b. Para encontrarmos o valor de b, associamos agora as constantes. 1 é igual a ao quadrado mais b, onde o a ao quadrado já sabemos que é meio, certo? A ao quadrado, então, vai ser 1/4. Isolando o valor de b, encontramos b igual a 3/4. Reescrevendo, essa integral é igual à integral original. Iremos escrever a parte do denominador como quadrado perfeito, sendo o a meio e o b 3/4. Pegamos e reescrevemos. Reescrevemos a parte de baixo como x mais meio ao quadrado mais 3/4. Agora que nós temos esta regra, nós iremos substituir x mais meio pela tangente vezes a raiz quadrada do nosso número que está somando. Mais à frente, eu explicarei por que sempre tem que ter essa raiz quadrada. X agora, nós temos que será este resultado, onde a derivada de x será 0 mais a derivada desta função, que será só secante ao quadrado du. Agora, substituindo na nossa integral, temos que ficar 3 vezes este resultado de cima todo, mais 2, dividido por, neste cá, ficará raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes tangente de u ao quadrado, mais 3/4. E quem que é o dx? O dx terá que ser isso daqui tudo. Vendo aqui na frente, o dx é isso aqui tudo. No lugar de 3x, ficou 3 vezes essa parte do meio toda. Menos 1 sobre 2 vezes 3. Raiz de 3 sobre 2 vezes 3, tangente de u. Mais 2. O 2 já é o próprio da fórmula. E aqui, observem agora que, ao elevar todo esse termo ao quadrado, pegamos o que era antes uma raiz e ficou 3/4, que é o mesmo da soma. E se nós formos agora simplificar mais, podemos colocá-los em evidência e utilizar esta fórmula, onde tangente ao quadrado mais 1 vai poder se passar para secante, observando que fica secante embaixo e secante em cima, podendo simplificar as duas. Por isso é tão importante você sempre escrever a sua substituição vezes a raiz do que está somando. Que na hora que elevar ao quadrado, você vai poder ter o mesmo termo e colocá-los em evidência, para fazer a substituição futura. Sendo assim, nós pegamos 2 menos 3 meios, vai dar meio. Multiplicando 3/4 invertido, vai ficar 4/3. E transformamos tangente ao quadrado de u mais 1 em secante ao quadrado de x. Aqui é u, tá? A variável aqui eu coloquei errado. Agora, podemos simplificar essa secante com esta. E podemos simplificar este 4 com os dois 2. Ficando, então, só 3 e raiz de 3. Que multiplicando ambos os termos, obtemos raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Agora, para resolvermos a nossa integral original, temos que resolver essa integração, que reescreveremos aqui no canto. Para fazermos essa integral, seria a integral de uma constante e a integral do tangente, que nós já fizemos. Que dará integral da constante, vai dar u, integral da tangente, ln do cosseno de u. Observando que
A nossa substituição anterior foi dada por tangente de u. Então, para voltar agora a variável u para a função de x, nós teríamos que passar multiplicando invertido e pegar o arco tangente deste resto, que é passar a função inversa da tangente. Portanto, é interessante que nós conseguíssemos passar esse cosseno para alguma representação da tangente. Então, vamos começar o nosso arranjo algébrico. Primeira propriedade que vamos utilizar: qualquer número que está multiplicando um logaritmo, ele pode passar elevando o denominador, considerando toda a expressão que está aqui dentro. Então, ficaria menos 1 no expoente do cosseno. Só que cosseno a menos 1 é a mesma coisa de secante de u. E a secante de u, observando aquela regra que utilizamos lá atrás, vai ser raiz quadrada da tangente de u mais 1, que substituindo aqui, obtemos este resultado. Agora sim, vamos aplicar a nossa função inversa, que vai ser arco tangente dessa função. Aplicando, nós obtemos. Vamos aplicar o u aqui e o u aqui, ficando raiz de 3 sobre 3 arco tangente mais ln. Observem que tangente do arco tangente. Quando uma função é aplicada na sua inversa, é a mesma coisa de ficar só a função que está atuando no domínio, certo? Pois ela leva em uma função e depois ela volta para o mesmo ponto, ficando então esse termo daqui ao quadrado. Logo, encontramos o resultado da nossa integral original, que é essa daqui. Sendo assim, possível encontrar o resultado da nossa integração primeira, que será a integral, que é igual à primeira integral que nós obtemos, menos esse resultado todo, observando que inverte sinais, né? A constante nós não invertemos o sinal, pois ela é uma constante, então independe do sinal. Muito obrigado, gente. Essa videoaula eu espero que tenha auxiliado a muita gente compreender como são feitos os métodos de substituição. Quem gostou, curte aí e deixe um comentário, se inscreva no canal, pois estaremos deixando cotidianamente diversos vídeos sobre resoluções de integrais, resoluções de EDOs, técnicas e macetes para vocês estarem utilizando. Obrigado.